Meu nome é Lívia, eu tenho 21 anos. Meu nome é Aline, eu tenho 24 anos. Meu nome é Milena Braga, eu tenho 21 anos. Uma experiência que me traumatizou muito foi no centro de Porto Alegre. Eu fui assediada no trem, no ônibus, andando na rua. E eu fui assediada no metrô de São Paulo. Aquela buzinadinha, olhares insistentes e gritar, gostosa da janela do carro. São atitudes como essa dos homens que diariamente causam desconforto, insegurança em milhares de mulheres em todo o Brasil. Os relógios da violência do Instituto Maria da Penha contam a cada segundo quantas mulheres são assediadas no país. E para falar mais sobre o tema, chamamos agora a delegada Karina Heineck. O assédio esse na rua, de fio-fio só, de assoviar, se ele é insistente, se é uma pessoa determinada, né, pode até caracterizar uma contravenção de importunação à tranquilidade. E nós temos também um crime mais recente, que é um crime de importunação sexual. Esse é um crime subsidiário ao estupro. É aquela pessoa que contra a vontade da vítima, dá um beijo lascivo, digamos assim, passa a mão na menina, entendeu? Faça algum tipo de ato libidinoso contra a sua vontade. Seja no ônibus, na rua ou no ambiente de trabalho, as situações de assédio repetem-se dia após dia. A reportagem traz agora relatos de 3 mulheres que já passaram por alguns episódios de assédio. Eu estava indo pegar o trem com a minha avó e só tinha um lugar vago que era do lado de um senhor. E eu sentei e ele começou a conversar comigo. Não era uma conversa normal, tipo, como tá o dia, né? O dia tá quente. Era uma conversa do tipo, e onde é que tu estuda? E quando ele me olhou e perguntou quantos anos tu tem, e na época eu tinha 18 anos, então eu falei, eu tenho 18, ele me olhou com uma cara, assim, tu sente a maldade, assim, no olhar da pessoa. Ele deu um sorriso nojento, assim, e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu tava andando e aí eu passei por uma loja e um cara botou a mão embaixo do meu vestido, no meio da rua, pela frente, sabe? E aí quando ele tirou a mão, eu olhei pros lados e tinha gente que tinha visto e ninguém falou nada. E aí, quando eu olhei pra trás, ele já tava no meio da multidão e ninguém disse nada, sendo que todo mundo viu, sabe? O assédio em si começou dentro do ônibus. E esse moço, ele entrou no mesmo ponto que eu. E aí eu comecei a sentir que ele tava se esbarrando muito em mim. E tava me deixando meio desconfortável, porque eu já tava em cima da pessoa que tava sentada. Chegou perto da estação, ele passou na catraca, eu esperei ele passar, esperei ele descer, pra eu poder passar e descer e ir pro metrô. Aí quando eu cheguei no metrô, eu esperei ele primeiro entrar, pra eu poder entrar depois, porque eu já tava meio receosa por causa disso. E aí ele passou o metrô, ele entrou, e eu entrei no outro. E na estação seguinte, eu senti alguém atrás de mim outra vez. Eu olhei pra trás, era o mesmo cara que tava me assediando antes. E eu só comecei a chorar e eu não sabia mais o que fazer, porque eu sabia que se as pessoas... Eu não precisava gritar, não precisava apontar pra ele, porque todo mundo viu, não precisava mostrar o que tinha acontecido, entendeu? E foi uma coisa bem incômoda, porque eu cheguei a machucar meu cotovelo de tanto que eu dava cotoveladas nele pra ele sair de trás de mim. E o único momento que eu consegui desvencilhar dele foi quando um outro moço que levantou e se postou entre mim e ele, perguntou se estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Tava tudo bem na medida do possível, porque não tinha acontecido nada de mais grave, assim. Mas foi uma coisa, assim, bem traumatizante pra mim. E era pra te ter noção, uma coisa, tipo, que todo mundo tava percebendo. Todas as mulheres do trem estavam me olhando com uma cara de, tipo, se tu precisar de ajuda, tu grita, né? Tu sai correndo. E uma moça me deu lugar do lado dela. E daí eu sentei e ela me falou que ele tá sempre ali no trem. Todos os dias, tal horário certinho, todo dia ele tá ali, sempre falando com uma menina novinha. Sempre, todas as vezes. Mesmo fazendo parte do cotidiano de muitas mulheres no Brasil, as situações de assédio não são algo que as vítimas podem prever. E justamente sobre isso, a reportagem conversou com a psicóloga Franciele Galli, que fala
justamente sobre como as vítimas são afetadas por este tipo de situação. Nessas situações de crise, assim, que são situações inesperadas, são situações novas ou que a pessoa não estava prevendo, não estava planejando, as reações elas também não são planejadas, né? E muitas vezes a pessoa não tem repertório para aquilo, não tem instrumentos para lidar com aquilo porque ou nunca lidou antes, né? Ou não daquela maneira. É o que a gente costuma falar sobre as situações essas de crise, assim, que algo que não estava previsto, que surge de forma geral, assim, de repente, de forma repentina, né? E a pessoa só depois, às vezes, consegue entender ou assimilar ou revisitar aquilo que aconteceu e daí, às vezes, fica pensando, tá, mas eu poderia ter feito outra coisa, né? Mas não foi uma reação planejada. A reportagem realizou uma pesquisa com mais de 350 mulheres. 99,4% dessas mulheres afirmam que já sofreram algum tipo de assédio. Locais como a rua, o local de trabalho, mercado, trem e ônibus estão entre os mais citados onde esses assédios ocorreram. Ao descreverem em poucas palavras como se sentiram no momento destes episódios, elas citam palavras como vulnerável, fraca, suja, invadida, objetificadas e com raiva. Você não acredita que está acontecendo com você uma coisa que você vê acontecendo com muitas outras mulheres todos os dias. Então eu me senti muito incapaz e também me senti nojenta, porque depois de um tempo eu olhava pra mim e ficava, como é que outras pessoas podem conseguir passar por isso e serem taxadas de culpada porque era a roupa que tava vestindo, porque era o lugar que tava, porque era o horário. Isso não tem nada a ver. Me perguntam por que eu sorrio sempre que eu dou esse tipo de relato, mas é porque essas coisas mexem com o emocional da gente num nível que eu tento sorrir pra não desistir das pessoas, sabe? As mulheres são as primeiras que ficam olhando, assim, pra ver. Não, mas aquela menina parece muito desconfortável, sabe? Eu mesmo, quando eu tô no trem e tem uma menina que eu vejo que tá passando por alguma coisa, eu já fico olhando, esperando só um sinalzinho, assim. O primeiro sinalzinho eu já vou me meter no meio, porque eu sei como é.